Sou Luiz de Sociologia, sejam bem-vindos à nossa videoaula de revisão. Venho hoje apresentar aí um panorama do conteúdo que a gente estudou no decorrer das nossas aulas na disciplina de Sociologia no terceiro ano. Bom, o conteúdo que a gente abordou basicamente é o conteúdo do capítulo 18 do nosso livro, dois conceitos e suas definições que estão relacionados aí, esses conceitos, à cultura e à ideologia. Inicialmente nós estudamos algumas definições que nós utilizamos no nosso cotidiano acerca de cultura, na qual três definições aí são básicas para nós utilizarmos no nosso dia a dia. O primeiro deles é cultura-valor, o segundo cultura-alma coletiva e o terceiro cultura-mercadoria. Cultura-valor é aquele que nós sustentamos aí no nosso dia a dia para fazer um determinado julgamento de valor acerca da cultura, de quem tem cultura, de quem não tem cultura, se é uma cultura clássica, se não é cultura clássica. Esse julgamento ele sustenta-se em valores, né? Ou seja, sustenta-se aí em perspectivas do nosso interesse, do que são construídas, dos nossos valores, né? A segunda perspectiva é uma perspectiva de cultura alma coletiva e ela representa uma civilização, um determinado povo. Se a gente for pegar, por exemplo, no caso do alemão, quando a gente olha no alemão, cultura e civilização têm basicamente o mesmo significado, inclusive utilizando-se pela mesma conceituação, pelo mesmo conceito. Então, a cultura alma coletiva é aquilo que vai qualificar uma civilização, um povo, um determinado grupo. Então, um indivíduo, para ser civilizado, ele tem que estar compartilhando da cultura, porque a cultura está inserida dentro desse processo de civilização. E um terceiro conceito que a gente usa no nosso dia a dia é cultura-mercadoria. Essa cultura-mercadoria é diretamente relacionada com a perspectiva da cultura de massa, da cultura massificada, da cultura que é capturada ali pela indústria cultural, e ela passa a ser alvo de produção de dispositivos, de bens culturais que podem ser comercializados, né? Então, no nosso cotidiano, a gente acaba tendo essa perspectiva acerca aí de cultura. Cultura-valor, cultura alma coletiva e também cultura mercadoria. Também é possível e é necessário a gente estudar cultura para antropologia. Então, a antropologia, ela na realidade é o estudo do ser humano aí no seu meio, e a antropologia de maneira bem geral, buscando aí sintetizar o pensamento antropológico acerca de cultura, traz a definição de que toda e qualquer produção humana em qualquer tempo e espaço pode vir a ser considerado cultura. Então, independentemente se a gente pegar um grupo indígena que estava aqui antes da chegada dos europeus e a gente pegar o povo brasileiro hoje, a gente pode dizer que aquele grupo indígena que aqui estava já tinha uma determinada produção cultural e o brasileiro hoje tem uma determinada produção cultural. Então, tudo que o homem produz em qualquer tempo e espaço, material e imaterial, vem a ser considerado como fonte da sua cultura. Então, a cultura para a antropologia ela deve ser entendida dentro do ambiente espaço na qual ela foi construída. Nesse sentido, nessa perspectiva, não faz sentido algum a gente, por exemplo, fazer um julgamento da cultura dos aborígenes da Austrália do século XVI. Por quê? Porque aquela cultura ela tem que ser entendida dentro daquele contexto, ou seja, dentro daquele tempo e espaço na qual ela foi construída. É importante destacar isso porque nós tivemos aí diversos estudos antropológicos, principalmente no século XX, entre eles do Bronislaw Malinowski, quando ele faz um estudo de alguns grupos localizados em ilhas do Pacífico, mais precisamente próximo da Polinésia, e ele escreve aí os Argonautas do Pacífico Ocidental, que é praticamente a Bíblia da antropologia. E nesse estudo, Malinowski vai em loco e presencia como naquele contexto, naquele tempo, espaço, existia a produção cultural daquele grupo que ele vai estudar. O Malinowski diz que não fazia sentido você fazer uma análise daquela cultura fora daquele tempo e espaço. Por quê? Porque cultura é tudo que o homem produz em qualquer tempo e espaço, mas deve ser analisada no tempo e espaço na qual ela foi produzida.
Por que isso? Porque senão se a gente não levar esse princípio em consideração, a gente vai incorrer em cair no etnocentrismo. O etnocentrismo foi justamente o que os europeus fizeram quando chegaram no continente americano, acreditando que a sua cultura era superior, que a sua cultura, dentro de uma hierarquia cultural, estava acima da cultura dos povos indígenas e descaracterizavam e descartavam qualquer produção cultural dos povos indígenas que aqui estavam e tentavam impor a sua cultura aos povos indígenas. Vide, por exemplo, catequizar os grupos indígenas, impor aí a sua cultura religiosa. Essa intolerância e esse preconceito gerado pelo etnocentrismo, ele tem como base da não valorização da cultura produzida pelo outro, justamente por não compreender o tempo e espaço na qual aquela produção cultural foi concretizada, e você acaba julgando aquela cultura de maneira inferior. Então, o etnocentrismo, ele é a base do preconceito e da intolerância, que é a não aceitação da diferença e da diversidade, no caso aqui concreto da diversidade cultural, por não considerar e não levar em consideração o contexto na qual aquela produção cultural ela foi desenvolvida. Então, essa compreensão da antropologia ela visa eliminar a possibilidade do desenvolvimento desse etnocentrismo. A grande questão quando a gente fala de cultura é a gente também compreender que hoje em dia, por conta aí do processo de globalização principalmente, nós temos uma dificuldade muito grande em contar culturas puras, ou seja, aquelas culturas que não tenham sofrido nenhuma influência no decorrer da história. Pode ser que nós venhamos a encontrar em grupos indígenas, em grupos que vivem isoladamente, que não tiveram e não querem ter contato, por exemplo, com o mundo exterior. Nós temos alguns casos registrados de grupos que vivem dessa forma, e pode ser que aquela cultura, sim, seja caracterizada uma cultura pura. Fora isso, vivendo em um mundo globalizado, é muito difícil que nós não tenhamos aí um processo de troca cultural, ou seja, de assimilar determinados aspectos de outras culturas e as outras culturas pegarem aí, assimilarem determinados dos traços culturais da nossa cultura. Então esse processo de troca cultural ele é bem comum dentro aí de um mundo globalizado, quando a gente tem contato a traços culturais de outros grupos. Aí a gente começa a formar o que a gente vai dizer de culturas híbridas, ou seja, culturas baseadas aí no processo de miscigenação. Então, no mundo globalizado, é praticamente impossível que essas trocas culturais elas não ocorram. É importante a gente descrever também que a cultura ela pode ser separada mediante a classificação dentro da própria sociedade. Por exemplo, existe uma classificação na sociedade através de classes sociais. Então, se nós vamos pegar uma visão marxista, as classes sociais são o posicionamento do indivíduo na sociedade frente ao meio produtivo. Ele pode ser da classe burguesa, dona do meio produtivo, ou da classe proletária, trabalhadora do meio produtivo. Ou pode ser também referente a uma denominação mais comum na nossa atualidade, a denominação contemporânea, que é a posição na sociedade de consumo. Então, nós temos aí a sociedade de consumo, que é dividido em 5 classes, A, B, C, D e E. E a posição do indivíduo dentro da sociedade de consumo também determina, por exemplo, a cultura que ele vai ter acesso. Então, a cultura das classes superiores, basicamente, é aquela cultura relacionada à cultura erudita, e a cultura das classes inferiores é muito relacionada à cultura popular. Então, a gente vai ver que os traços culturais eles acabam variando também de acordo com o posicionamento do indivíduo dentro da sociedade, dentro da sociedade de classe. Se ele estiver em uma determinada classe, ele vai ter facilidade de acessar determinadas características culturais. Se ele estiver em outra classe, ele vai acessar outras características culturais. Nesse cenário é importante a gente destacar também que além desses fatores culturais, nós estudamos aí no decorrer das nossas aulas a ideologia. Então, de maneira bem genérica, como que a gente pode caracterizar a ideologia. Então, nós vimos aí no decorrer das nossas aulas alguns pensamentos acerca da ideologia, principalmente do Francis Bacon, do Émile Durkheim,
uma frase do Napoleão Bonaparte, o pensamento do Karl Marx e o pensamento também do Karl Mannheim. Primeiro, o que o Émile Durkheim diz acerca de ideologia? O Émile Durkheim é um positivista. Como positivista, ele considera única e exclusivamente a verdade dos fatos e a ciência pura. Então, ele descaracteriza e desconsidera qualquer coisa que não seja relacionada à verdade dos fatos. Só que para que a gente chegue à verdade dos fatos, o Émile Durkheim diz que é necessário a gente se despir da ideologia. O que é essa ideologia? É qualquer pré-noção, pré-pensamento que a gente tenha, preconceito, pensamento pré-científico, qualquer ideia antiga, quando a gente for analisar determinada situação. Se a gente levar em consideração qualquer pré-noção que a gente venha a ter sobre um fato, a gente já está fadado a cair dentro da ideologia segundo Émile Durkheim. Então, segundo Émile Durkheim, a ideologia ela é caracterizada por pré-noções, por pensamentos, ideias antigas, pensamentos pré-científicos, preconceitos formulados, tudo aquilo que nos distancia da verdade dos fatos. Então, todos esses fatores, se eles forem nos desvirtuar e distanciar da verdade dos fatos, para o Émile Durkheim, isso vem ser considerado ideologia. Se a gente for pegar também para o Karl Marx, o que é ideologia para o Karl Marx? O Marx vai dizer que a ideologia está sustentada em 3 elementos. Primeiro, é importante a gente dizer que para o Marx a ideologia está sustentada nesses 3 elementos de maneira dialética, ou seja, ao mesmo tempo. A ideologia para o Marx é um sistema de representação, ou seja, ela representa o pensamento de um grupo. Então, o discurso é um discurso que representa um pensamento de um grupo, mas é um discurso objetivado também. Se a gente for analisar na nossa realidade concreta, a gente vai encontrar exemplos desse discurso se objetivando. Por exemplo, se a gente for pegar a ideologia do trabalho, a gente vai encontrar dentro dessa sociedade indivíduos que objetivam essa representação de que o trabalho gera riqueza. A gente vai encontrar indivíduos que vão conseguir enriquecer através do trabalho. A grande questão para o Marx é que ao mesmo tempo é um sistema de representação, é essa objetivação, mas é uma teoria geral. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, todos os indivíduos nessa sociedade, segundo Marx, vão enriquecer trabalhando? Não. Mas não tem pessoas que enriquecem? Tem. Então, pega-se esses exemplos particulares desse sistema de representação, constrói-se uma teoria geral e nessa teoria geral você aplica essa teoria geral a todos os indivíduos. Então, para o Marx, isso é ideologia, é um sistema de representação objetivado que gera uma teoria geral. E gera uma universalização e um processo homogêneo de teorias. Então, a gente vai ter uma teoria que vai ser universal e vai servir para todos, descaracterizando o histórico de qualquer grupo social ou de qualquer classe. Nós estudamos também no decorrer o pensamento do Napoleão Bonaparte, quando ele diz, por exemplo, que a ideologia é uma ilusão. Então, a ideologia, na realidade, é um processo de obscurecer uma realidade, e esse processo de obscurecer uma realidade é um processo que gera aí também a ideologia, que gera uma determinada ilusão. E esse processo de obscurecer essa realidade, ele é marcado também de maneira bem objetiva. Quando a gente pega um determinado objeto, vamos colocar que minha mão fosse um objeto, e como é que eu vou obscurecer a realidade aqui? Eu vou colocar outra realidade na frente que vai obscurecer essa. Isso, na realidade, seria um processo aí de geração de ideologia. Também para o Francis Bacon. O Francis Bacon vai compartilhar dessa mesma perspectiva da geração da ideologia através aí do processo de obscurecer uma determinada realidade. A gente também estudou, no decorrer das aulas, a perspectiva do Karl Mannheim. O Karl Mannheim, ele traz a discussão da ideologia, basicamente separando ela em 2 grupos, né? Ideologia particular e ideologia total. A ideologia particular para o Karl Mannheim é justamente relacionada a essa mesma questão, né? É uma ideologia que vai e que tende a obscurecer uma determinada realidade com fato,
com fato particular e tal. Mas o que chama atenção no Karl Mannheim é justamente a ideologia total. Para ele, a ideologia total é sustentada no pensamento de uma época ou de uma classe. Então, quando a gente pega o pensamento de uma classe, por exemplo, a classe burguesa, e a gente coloca esse pensamento como um pensamento uniforme, a gente tem uma perspectiva ideológica. Ou quando a gente pega o pensamento de uma época e a gente coloca o pensamento daquela época como se fosse um pensamento uniforme, também a gente tem a criação de uma ideologia. Se a gente for pegar a França no final do século XVIII, por exemplo, na qual o pensamento que é marcante na França naquela época do iluminismo, e a gente analisar o iluminismo como pensamento da época e a gente generalizar esse iluminismo como se todas as pessoas pensassem daquela forma, a gente tem a ideologia. Então, o pensamento de uma época e o pensamento de uma classe, para o Karl Mannheim, também caracterizam como processo de construção ideológica. Nós também estudamos no decorrer das nossas aulas a ideologia no nosso cotidiano. É importante a gente descrever que a ideologia no nosso cotidiano é a ideologia na nossa sociedade. E a nossa sociedade é a sociedade moderna e industrial, também conhecida como sociedade capitalista. Na nossa sociedade, a ideologia ela tem um caráter de universalização de conceitos, tem um caráter aí de criação de mecanismos homogêneos de geração de conhecimento e que na realidade também sustenta-se no discurso de uma classe dominante que é imposta sobre todas as outras classes. Então, uma classe dominante, por exemplo, vai construir uma narrativa e vai fazer com que essa narrativa seja universalizada como se fosse o pensamento de todos os grupos. Então, a gente vai assistir os telejornais na televisão, o discurso desses telejornais é um discurso que representa a perspectiva de uma classe, mas que é vendida de maneira uniforme para todas as classes, como se fosse uma verdade absoluta e que não tivesse aí uma perspectiva de contradição. E esse processo gera uma ausência de oposição na nossa sociedade. A ideologia, ela distancia a oposição. A nossa sociedade passa a ter um pensamento único, universal e sem oposição. Ou seja, a ideologia gera um pensamento único na sociedade atual. Bom, basicamente foi isso que a gente abordou no decorrer das aulas acerca de